Vamos lá, Leia? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos na escolinha para aprender um pouco mais sobre o Criador. Vamos estudar? Vamos lá? Vamos aprender? Um beijinho no coração de todos vocês da turminha da vovó. Boa tarde, pessoal. Vamos aprender. Vamos lá, criança, presta atenção. O título é Jesus caminha sobre as águas. Está em Mateus 14, do 22 ao 33. Está em Marcos 6, do 47 a 51. E está em João 6, do 16 ao 21. Ok? Presta atenção. Depois de Jesus ter alimentado a grande multidão, lembra da grande multidão? Sim, mamãe. Seus discípulos entraram em um barco para atravessar o mar da Galileia, enquanto Jesus subia até um monte para orar. Aí, ó, barquinho lá longe, o Senhor no monte. Legal, mamãe. Quando os discípulos estavam afastados da praia, o vento começou a soprar e as ondas começaram a bater no barco dos apóstolos, né? O vento vinha e a água, paf, paf, como se estivesse batendo assim na porta, ó. Aí ficou essa zoeira no barco. Creio que eles ficaram apavorados. E aí, vocês ficariam? Eu ficaria, mãe, com medo de o barco afundar e a gente morrer. Jesus viu que ele estava com problemas, portanto, ele foi até eles, caminhando sobre as águas. Caminhando, mamãe, não afundou, não, criança. Senhor Deus poderoso. Ele faz o que você nem imagina. Ele faz o impossível acontecer. Sério, mamãe? Quando eles o viram, ficaram com medo. Eles pensavam que era um fantasma. Mas Jesus falou, sou eu, não tenha medo. Eita, mamãe, os discípulos eram criança? Não, filha. Eles já eram uns moços, né? Já era bem grande, mas já pensou? O mar tá pá, batendo no barco, o barco quase virando. De repente ele vê, né, uma pessoa vindo, andando por cima da água. Eles não tinham enxergado ainda que era Jesus, eles ficaram fantasma. Entendi, mamãe. Olha aí, ó. Tá vendo aí, o Senhor? Aí Pedro disse, Jesus, se é o Senhor, faça-me encontrá-lo, caminhando sobre as águas. E Jesus atendeu o seu pedido. Venha. Pode fazer uma pergunta, mamãe? Pode, bananinha. Por que tu tem que ser Pedro? Como assim, filha? Pedro que avisou que tinha só 5 pãozinhos, 2 peixinhos. Agora ele perguntou se era o Senhor. Ah, filha. Os discípulos tudo participa, né? Mas aqui foi ele que perguntou. Então não é porque ele perguntou que ele quer ser melhor do que os outros, não. Entendeu, filha? Ele foi o único que teve coragem, porque os outros tudinho ficou morrendo de medo. E ele deixou bem claro, se o Senhor, Jesus, se é o Senhor, faça-me encontrar caminhando sobre as águas. E o que aconteceu? Aí, ó. Pedro começou a andar. Eita, mamãe, então. Ele não ficou com medo que nem os outros. Entendeu, criança? Sim, mamãe. Pedro começou a caminhar sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e viu o vento forte e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. Ele gritou, Senhor, salva-me. Aí, ó. Mas por que ele afundou, mamãe? Porque ele não olhou para o Senhor. Filha, a gente não pode tirar os olhos, né, do Senhor. Nós temos que ficar com o olho fixo no Senhor, para a gente não errar o caminho, para a gente não cair. Porque se a gente olhar para o Senhor, pode vir luta, pode vir prova, pode vir onda, pode vir o que for. Nada vai acontecer. Sério, mamãe? Sério. O que aconteceu? Ele olhou para o Senhor, o que aconteceu? Afundou, mamãe, então. Rapidamente, Jesus estendeu a mão para Pedro, a fim de ajudá-lo e entrar no barco, e perguntou a Pedro,
por que você não acreditou em mim? Eita, mãe, ele chamou, ele pediu para Jesus fazer ele andar. E como que ele não acreditou? Ó, filha, porque no momento que ele tirou os olhos do Senhor, aquilo ali era como que eu posso falar? Era uma prova de duvidar. Mas como assim, mamãe? Ele ficou com medo, filha. O medo é dúvida. O medo faz a gente perder, o medo faz a gente cair, o medo faz a gente adoecer. O medo não presta, filha. Não pode ter medo. Eita, mãe, Pedro ficou com medo? Ficou, filha. Ficou com medo. Aí aqui fala assim, ó, depois que eles entraram no barco, a tempestade parou de imediato. A seguir os discípulos adoraram Jesus e exclamaram, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Por que eles falaram isso, mamãe? Ah, bananinha, porque ele viu um milagre. Já pensou o Senhor andar por cima da água? Fez Pedro andar por cima da água. Pedro caiu porque ele duvidou. Depois ele conversou com o mar ficou manso, parou de ficar revoltado. Entendi, mamãe. Tá, então vamos lá para a oração. Meu louvor a Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Obrigado por todos os milagres que o Senhor faz, como caminhar sobre as águas e nos salvar quando estamos com medo. Fico feliz de poder sempre confiar no Senhor. Essa é a oração. Mamãe, mas fala pra gente não ter medo, mas a gente tem medo, mamãe. Eu sei, filha, tem coisa que dá medo e tudo, mas no momento do medo a gente tem que fazer o quê? Confiar no Senhor. Chamar Ele, Senhor, eu tô com medo. Ó, aconteceu com o menino que ele estava indo para a escola, né? Não tinha ninguém no elevador, era só ele. Aí ele pegou o elevador e quando estava descendo, né? De repente o elevador parou. O que ele fez? Ele não se apavorou. Ele se ajoelhou e falou assim, Jesus, eu estou com medo, mas eu confio no Senhor. Eu tenho fé no Senhor que quando eu acabar a oração, o elevador vai abrir a porta. E ele acabou de orar, o que aconteceu? Abriu a porta, mamãe? Aham. Por quê? Ai, mamãe, porque ele venceu o medo, então. Ele venceu o medo. Se a pessoa se tivesse com medo, desesperado, era perigo. Era perigo puro, porque até funcionar, as pessoas virem, né, para poder abrir o elevador, isso e aquilo, é complicado. Mas a fé dele, mesmo ele com medo, ele superou o medo. Então a gente tem que ter medo, mas a gente tem que superar e ter fé. Porque Pedro caiu, começou a afundar. A fé dele foi pequena. Ele não confia no Senhor por completo. Porque se ele confiasse, ele continuava andando. Mas por que ele não confiou? Porque ele tirou os olhos do Senhor e olhou para o perigo. Aquela criança não, ela não olhou para o perigo. Ela sabia que ali tinha um perigo, ela estava com medo, mas ela orou ao Senhor. Entendeu, criança? Sim, mamãe. Romão, qual o título da historinha? Caminhando sobre o mar, mamãe. Bom. Depois de Jesus alimentar a grande multidão, seus discípulos entraram num barco para atravessar que mar? Ameixa? O mar da Galileia, mamãe. E Jesus fez o quê? Os discípulos foi, Jesus não foi. O que ele fez, bananinha? Ah, mamãe, ele subiu um monte para orar. Quando os discípulos estavam afastados da praia, veio um vento forte a soprar. E as ondas começaram a fazer o quê, Leia? A bater, mãe, no barco dos apóstolos. Cristo já falou, pá. Ah, tá bom. Ruth
Jesus, quando viu o que estava acontecendo, o que ele fez? Ele começou a ir ao encontro deles, mãe, caminhando pelas águas. Léo, quando eles viram, o que eles pensaram que era? Os discípulos. Um fantasma, mamãe. Jatobá. O que Pedro disse para o Senhor? Jesus, se é o Senhor, faça-me encontrar caminhando sobre as águas. Rui, e o que o Senhor falou? Ele atendeu, mamãe, o seu pedido e falou, venha. Tá bom. Agora vamos lá, para findar. Jamelão, que fez Pedro cair? Mãe, ele tirou olhos do Senhor. Amora, o que o Senhor falou para Pedro? Mamãe, Jesus ficou triste e falou assim, por que você não acreditou em mim? Eita! Legal, filha. Você falou de um jeito maravilhoso, né? E depois que o Senhor acalmou o mar e tudo, o que os discípulos falaram? Leia. Eles falaram que o Senhor verdadeiramente era Filho de Deus. Então, vamos lá, Ruth. Tchau, pessoal. Até a próxima aulinha. Que Deus abençoe a tarde de vocês. E muito beijinho da turminha no coração de vocês, ó. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a tarde de vocês.